abafado, hein? Não. Vamos lá. Vamos no gol. Acho que não é essa não. Tenho andado sozinho. Era que um era aquele Jesus, manda pelo Espírito, era outra, né? Mudou, mas não sei se mudou ali. Sabe aquela Jesus, seu Espírito para. Era essa era Antigamente era número 1, era era essa. essa. Pronto, já sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, ainda em minha mocidade, tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Branca de varanda, quintal e uma janela para ver o sol nascer. Olha só. Vamos lá então, com a música 12 e 13. 12 e 13. Tá danado, hein? Uma palavra perdida, já quase esquecida, me faz
criança brincar, é ouvir mil canções numa concha do mar, é a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim, quando estou a sofrer, é das trevas da alma que eu começo a crescer. É lembrar com alegria que além, muito além da esfera de mim, existe alguém. Existe Vamos preparar nosso ambiente com a música 16. Preparação. Facho de luz maravilhosa, vem radiosa neste momento sobre nós, e a entidade que se faz esplendorosa canta um hino em suave voz. Sua presença faz o nosso ambiente muito contente, com muita paz, muito calor. Vem nos trazer do Evangelho uma semente, como presente do nosso Mestre Salvador. Nossa querida irmã Retier se apresenta e nos cumprimenta entre perfumes divinais, e traz nos braços um buquê com lindas flores que curam dores com seus fluidos medicinais. Qual beija-flor, sorrindo, se aproxima e nos sublima, nos chamando de irmãos. Com sua voz suave e calma, nos reanima.
nosso amigo querido, aos nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossos amigos espirituais, que estejam conosco, eles que tanto fizeram para que pudéssemos chegar até aqui, até essa casa, e que possamos trazer nossos corações vinculados, sincronizados a Jesus. E após essa preparação linda, em que nossos corações sentiram essa emoção e essa presença tão forte desses amigos espirituais ao nosso lado, queremos convidar a todos para participar, se envolvendo nas emoções das canções, dessas músicas tão lindas, e aproveitar e vibrar para todas as pessoas que estão necessitando, todos que conhecemos, que de uma forma ou de outra estão aguentados, que possam receber nesses instantes essas vibrações que nós estamos recebendo também aqui, e que nós possamos também ser ativos, trabalhadores do bem, trabalharmos com Jesus, com os Espíritos amigos ou presentes, em prol dessa humanidade que sabemos que passa por momentos tão críticos. E assim, Jesus querido, pedindo a tua companhia entre nós, Senhor, pedimos permissão para podermos iniciar essa tarefa tão linda na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Edição. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigada pelos ouvidos. Então vamos continuar os estudos do Caminho Verdade e Vida. Hoje a lição é 117. Então, Caminho Verdade e Vida, mais uma obra de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Hoje chama-se Terra Proveitosa. Então você vê que Emmanuel vai... Opa, voltou. Emmanuel vai estar trabalhando, ficou muito alto, não está? Não chega lá? Ah, tá. Não, é que aqui está muito alto. Acaba trabalhando um pouquinho a minha voz, mas então tá bom. Lá na sala, infelizmente, hoje não está dando para ouvir na sala de paz. Mas então nós vamos. Aqui? Melhor? Aqui. Ai, aqui melhora muito. Obrigada, Vitor. Acabei de elogiar falando assim, que o Vitor toca violão há tanto tempo que se ele tocar aqui, ele vai conseguir executar as músicas do Anel de Luz, né? Que maravilha. E muitos de nós também estamos aqui há bastante tempo, já estamos assim, super acostumados a trabalhar junto nessa noite de sexta-feira, e que é uma bênção para nós, né? Então vamos falar de bênçãos, vamos falar da terra. E Emmanuel vai usar essa figura de linguagem da natureza a exemplo do Cristo, né? Que veio aqui e também usava muito essa figura de linguagem. E o versículo de hoje é um versículo de Paulo, da carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, o que ele vai simbolizar aqui? A chuva, né? As coisas que vêm do alto, que nós estamos recebendo todos os dias, e Emmanuel vai fazer essa relação de que Paulo trouxe para a gente, falando da matéria e simbolizando para nós as bênçãos do Espírito. E ele começa assim: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. A gente está tão envolvido no nosso dia a dia, na correria, a gente está tão envolvido na cidade que a gente esquece de olhar a natureza. E nós temos belíssimas lições de paciência com a borboleta, que demora tanto para sair do seu casulo, mas se ela não tivesse essa paciência,
as asas não seriam fortalecidas para ela sair. Também nós temos a resignação da flor que emite seu perfume, mesmo tendo sido arrancada da onde ela precisaria estar para viver. Então, mesmo sendo arrancada, ela continua trazendo para nós o perfume. Então, nós precisamos, enquanto seres humanos, aprender mais, abrir mais os olhos para a natureza. E assim, exemplos, né? Quis pegar só 2 muito rapidinho, porque senão a Roseli dá um puxão de orelha gigante, porque a gente tem horário a cumprir. Aí nós continuamos, então, aqui. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai, incessante, na superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Quer dizer, a humildade da terra, que se ela não tivesse essa humildade, ela não receberia. Então é a lição maior que nós vamos aprender na noite de hoje. Se não tivermos humildade, também não receberemos as bênçãos que vêm do céu. Porque naquele momento da dificuldade, a gente vai achar que ela está acontecendo porque Deus esqueceu de mim. E às vezes aquele momento da dificuldade é o momento que eu estou precisando para lavrar, para arar, para romper os sulcos do meu coração, do meu sentimento. Aquela dorzinha vai fazer com que eu me abra para receber as bênçãos que vêm do alto. Emmanuel continua assim: o convertido de Damasco, essa parte foi a que eu li, né? Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Então são essas as bênçãos que a gente tem que estar apto a receber, a inspiração que chega, aquela bênção, aquele auxílio, aquele momento em que, nossa, aconteceu uma coisa muito boa que eu nem estava esperando. Então a gente se continua naquela vida louca, a gente não presta atenção nessas coisas e precisamos, né? Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem. Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Esse é o ponto-chave. Deus oferece aos maus e aos bons, aos que são justos e aos que são injustos. Mesmo aquele que ainda está equivocado no erro, se ele desperta, se ele busca, se ele se arrepende, ele vai receber também. Porque o Pai está lá sempre de braços abertos a mandar para a gente todas as bênçãos que ele pode. Então a frase que a gente tem que guardar é: sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente. E Emmanuel continua: Deus dá em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. Então, às vezes, a gente está tão envolto no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, a gente está tão preocupado com alguma situação material que a gente esquece que Deus não está preocupado com isso. Então, precisamos romper essas barreiras. E essa abertura que a gente dá chama-se humildade. Então, é a mais difícil de nós conseguirmos realmente sermos humildes, mas se nós não tivermos um pouquinho para dar essa abertura, para que possamos compreender essas bênçãos que estão chegando, a gente não consegue dar o próximo passo. A gente trava e fica desanimado, inclusive do que está vivendo, né? O Altíssimo é o Senhor do Universo, sumo dispensador de bênçãos
a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Então, Deus é aquele que faz tudo no universo. Em cada orbe que ele fez, ele deixou ainda um administrador, que o nosso é Jesus Cristo. E nós precisamos estar atentos a isso, porque lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, tem uma fala do Espírito de verdade, que é Jesus. E ele fala assim: vossas almas, porém, não são esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então nós temos que estar abertos, receptivos a tudo, a essas bênçãos que nos chegam, né? E Emmanuel finaliza maravilhosamente. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo dessa forma a esperança do horticultor. Então, o que é isso? É a gente estar preparado para aquela luta, aquela dificuldade que acontece na nossa vida. É necessário, muitas vezes, algumas mais leves, outras mais pesadas, um pouco para a gente ficar trabalhando o nosso íntimo, porque sem essa dificuldade nós ainda não aprendemos a trabalhar esse nosso sentimento, esse nosso coração tão endurecido, tão enrijecido, tão cristalizado em coisas que aconteceram, como não ter perdoado, ou ter perdoado e depois achar que não deveria ter feito tantas coisas, e a gente vai se cristalizando, a gente vai levando isso para mais à frente e não consegue perceber. Então, às vezes, vem alguma coisinha ali para a gente ter que trabalhar, mexer nesse nosso sentimento para poder estar aberto a receber tudo isso. Então, Emmanuel é maravilhoso, né? Porque só a gente estando trabalhado, só a gente tendo mexido em tudo isso, nós vamos conseguir também gerar vida em abundância. E essa é a mensagem da noite. Que possamos, que consigamos fazer isso. Boa noite a todos. Como sempre. Música Pitioca.
Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Como Jesus sentia, sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, e não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. O rosto vermelho repetir, seus olhos não saíam do papel. Ele seu rostinho a sorrir, acredito que eu fosse café. E ela deu mais demorar, não deu nada de vida. Como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Música 41. Sinta a amizade vive, felicidade cante, a alegria de amar. Leve por toda parte a paz, felicidade sinta, a alegria de amar. E desse amor, um sorriso vai brilhar. O seu rosto é o seu coração que começa a vibrar. O amor, o amor, o amor, o amor. Sinta o amor, amor, desse amor,
Dia de Natal.
Certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou amor maior. Fez brilhar a luz na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, levar o que aqui de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Certo dia um homem esteve aqui. Bem, amigos, então, para nossa despedida,
gostaria que vocês me acompanhassem nesta singela oração. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade deste encontro, quando pudemos refletir sobre o quão importante é permitir que Deus mexa com a nossa estrutura e, sobretudo, o seu Filho maior, que nos trouxe o exemplo do amor que não espera recompensa e que designou como o grande cultivador dos nossos corações. Permita, Senhor, que nós sejamos capazes de facilitar com que o grande cultivador remova as impurezas, as imperfeições dos nossos corações e, principalmente, que faça florescer com o nosso esforço uma atitude mais frequente de boa vontade, de indulgência e de perdão em nossos corações. Permita, Senhor, que a Tua bondade infinita fortaleça os nossos corações, ilumine os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e que entremos em sintonia permanente com aquela meiga e majestosa oração. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua deixe